Bancão S.A. Educação e negócios para o mercado financeiro. Bom, a gente conhece o Charles há bastante tempo e ele tem ajudado a gente nos processos de consultoria, de avaliação de regulação. Ele sempre traz inovações, o que está acontecendo no mercado, então é sempre bom ter o Bancão ali trabalhando por perto. É essencial que empresas como o Bancão façam a diferença hoje no mercado brasileiro e, obviamente, pegando o conhecimento do mercado internacional. E, sem dúvida alguma, vocês estão no lugar certo e na hora certa. A experiência com o Bancão é sempre muito positiva, né? Eu acho que vocês têm um zelo muito importante para lidar com o cliente, isso está no DNA de vocês. O próprio Charles transmite essa cultura, né? São pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que têm um grande diferencial de fazer as empresas se conectarem, fazer a coisa acontecer de uma forma simples, e eu acho que o principal de tudo isso vem da paixão e do coração que eles têm e como eles executam isso. Convidamos amigos de mercado, parceiros de negócios, e eu achei que nós teríamos uma comunicação entre essas pessoas, e não, vem muita gente que já ouviu falar do Bancão por outras pessoas que eu nem conhecia, né, e vem perguntar sobre nossas soluções. Conseguimos marcar várias reuniões. O Bancos e Banks 2025, evento promovido pelo Cantarino, foi excelente. Acho que superou as minhas expectativas, né? Um evento muito bem organizado. E a gente, assim, o que a gente quis colocar foi justamente a nossa marca. Acredito que eu saio daqui com missão cumprida e com bastante expectativa já para o próximo. O nicho do mercado financeiro está aqui. Patrocinadores como o Bancão S.A., uma empresa que entrega implementação de Pix Open Finance junto a Tecnos, que trabalha em toda a estrutura de RegTech. Eles estão arrebentando, foi um dia espetacular. Estamos chegando ao final do dia com muita energia, com muito trabalho. É uma felicidade muito grande ter conhecido o Bancão e cada vez estar mais próximo de vocês. Eu espero que a gente, a partir daqui, consiga construir uma boa jornada, né? E poder colaborar com o crescimento de vocês. Olá, banqueiros e banqueiras! Olha, estamos hoje aqui com um episódio especial sobre Pix parcelado. Meu nome é Charles. Estou aqui com o Matheus. Fala, galera, meu nome é Matheus. Charles, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui. Não vou divulgar ainda o nosso convidado, mas nem é um prazer porque tá na também. descrição do vídeo aqui, vocês já viram aí. Já entrega, Por que a gente faz suspense todo episódio, Matheus? É pra dar engajamento, Charles. Ah, tá bom então. Pro algoritmo, né? É, pro algoritmo. Então tá bom então, pessoal. Quem não leu a descrição, aguarde, que a gente vai falar quem é, hein? Exatamente. E Charles, hoje eu não poderia deixar de passar. O que está acontecendo hoje no mercado, Charles? Quais são as novidades que estão acontecendo dentro do Pix? A gente sabe que essa agenda ela é extremamente evolutiva e agora tem esse Pix parcelado. O que está acontecendo? Traz aí um pouco para a gente. Cara, o Banco Central vem trazendo uma agenda regulatória incrível com novos produtos como o Pix automático, que já acabou de ser lançado, Pix parcelado, vai ter o Pix em garantia, tem o Pix por biometria ou por aproximação, ou seja, a família Pix está crescendo, né, como o Banco Central fala, né? Não, isso é perfeito. E Charles, vamos agora tirar o suspense que já está ali na descrição. Olha, não poderíamos trazer uma pessoa melhor aqui para falar sobre o mercado de crédito, como que o Pix parcelado, ele pode ou não ser usado nos negócios e principalmente vamos trabalhar em cima da consulta que o Banco Central enviou para o GT de negócios, tá? Então a nossa meta é essa, o Banco Central ele deixou um prazo determinado, a gente vai falar já já, e temos aqui a honra de apresentar Júlio Lima. Grande Júlio. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para debater aqui as inovações do Pix parcelado. Obrigado, Júlio. Olha, esse episódio aqui que a gente vai passar agora, eu vou começar trazendo para o pessoal que está em casa entender por que surgiu o Pix parcelado, porque o Banco Central vem fazer essa consulta, né, sendo que o Pix parcelado já vem sendo ofertado de forma não oficial pelo Banco Central, mas sendo ofertado por outros participantes aí do arranjo do Pix, tá?
Então, para começar aqui, Júlio, antes, fala um pouquinho, primeiramente, aí sobre você, sobre a Ativo. Fala um pouco mais aí. Quem é o Júlio, né? Tá legal. Vamos lá. Eu sou profissional de mercado financeiro. Trabalhei mais de 30 anos com instituições financeiras. Trabalhei em infraestrutura de mercado financeiro também. E já há alguns anos trabalho aqui dentro do mercado de capitais. E já estou aqui aproveitando a onda de inovação e o avanço do crédito, de crédito privado no mercado de capitais, unindo tecnologia e inovação para o crédito, tá? Eu sou sócio da Ativo. Ativo é uma empresa de intermediação, de crédito, consultoria, e eu vou aproveitar aqui o tempo aqui para debater com vocês aqui o que a gente tem de novidade aqui no Pix. Show. Excelente, Júlio. Olha, pessoal, vamos começar aqui já então. Obrigado mais uma vez pelo convite, Júlio, por você estar aqui conosco e compartilhando essa informação. E vamos falar, Matheus, sobre quais são os tipos de Pix parcelados, né, que o mercado vem trabalhando, né? Então, para iniciar aqui, ó, trazer aqui para vocês, aqui na tela a gente colocou as modalidades do Pix parcelado, tá? Que o Banco Central e as outras instituições já vinham trabalhando até então. Vou deixar a tela um pouco mais cheia aqui para nós. Ô Charles, antes de você entrar na discussão aí da tela, eu queria perguntar para você e para o Júlio, que já estão nesse mercado há um tempo, até mesmo o pessoal de casa, o Pix parcelado, tem esse nome, é Pix parcelado, mas ele já era uma utilização do mercado, é isso? Para o pessoal de casa? Já era usado? Como que funcionava um pouco disso? Olha, primeiramente assim, qual que é o objetivo do Pix, né? O Pix ele foi lançado lá em 2020 para fazer transferências e pagamentos via QR Code, ou seja, Perfeito. pegando casos de uso, principalmente boletos, cobranças, né? Nesse sentido, o mercado começou então com o lançamento de transferências e pagamentos o quê? À vista. Aí o mercado sempre tem, no nosso público aqui, o mercado brasileiro, ele tem necessidades, além de pagamentos à vista, fazer também pagamentos de recorrências, que aí vem um Pix automático para suprir esses casos de uso, né, de recorrências, assinaturas e tudo mais. E também a questão, o brasileiro tem o hábito de fazer pagamentos parcelados, né? Então, de compras, né? Então, nem sempre é possível fazer uma compra à vista. Sim. E para isso a gente tem o quê? O uso principalmente de cartão, que é o principal meio, né, utilizado para pagamentos ali parcelados. E o Pix, por ele ser um meio de pagamento, uma forma, né, um mecanismo que o Banco Central desenvolveu, ele não é limitado somente a pagamentos à vista. Então ele também pode ser usado para pagamentos parcelados. E foi aí que o mercado se adaptou de 2020 até hoje, até 2025, com modalidades de pagamentos de parcelado usando cartão de crédito, usando o CCB. E é o que a gente vai mostrar aqui na tela já. Show, perfeito. É isso aí, Matheus. Então, ó, acompanhando aqui com o pessoal em casa, quais são as modalidades que nós conseguimos aqui mapear em relação ao Pix parcelado, tá? Nós temos as modalidades aqui, separamos aqui do Pix. Primeiro eu vou começar com o Pix parcelado no boleto, né, que é uma modalidade que algumas instituições, algumas fintechs, então, Matheus, isso é legal que fintechs também utilizam esses casos de uso, né, de fazer o pagamento parcelado e o cliente ele paga as parcelas também usando o boleto, né, em si, que é incorporado ali, ou seja, pagando o boleto como? Com o QR Code Pix, o Pix cobrança, né, que é o código, é o QR Code do Pix, que é o QR Code dinâmico, né, que nós chamamos, que tenha muito parecido com objetos de boleto mesmo, né, do código de barras. Tem também o Pix parcelado no cartão de crédito, né, que aí sim, já lançando as parcelas conforme usando o limite do cartão de crédito. Esse é um pouquinho mais comum também, né? A gente já via ali algumas instituições já fazendo uso também, né? Exatamente, Matheus. Esse é o caminho mais clássico, né? Então o Pix ali do cartão de crédito é que as instituições mais utilizam. Até então muitos bancos, né, digitais, tem exemplo aí de Nubank e outros bancos aí que fazem essa modalidade. Tem o Pix parcelado no crédito pessoal, que é o CP, né, que é uma modalidade que os bancos, aí no caso a gente fala na esfera de instituições financeiras, né? As instituições financeiras, elas ofertam uma linha de crédito, lembrando que IP, instituição de pagamento, não oferta crédito. Não. Por isso que a gente não vê IPs oferecendo crédito pessoal diretamente na modalidade, né, de uso da própria instituição. Aí no caso agora as instituições financeiras sim, que são os grandes bancos, né, que a gente consegue ver esse modelo mais aplicado. E também Pix parcelado usando emissão de cédulas, né, que são as CCBs, cédulas bancárias, né? Júlio, desses 4 modelos aí, boleto, cartão de crédito, CCB, crédito pessoal, como que é a sua experiência? O que você consegue ver que no uso do dia a dia do brasileiro que faz mais sentido, né, para o brasileiro, esses modelos assim? Charles, se você for analisar o que a gente está vivendo hoje, naturalmente você ter o Pix com a utilização do limite de cartão de crédito, eu acredito que seja a utilização mais corrente hoje para o brasileiro. Então, se você voltar um pouco no tempo aí, teve aquele primeiro banco lá, aquele roxinho, aproveitando a onda... O Charles só no nome, eu e o Júlio a gente já... Aproveitando a onda de inovação. Bank, né? Aproveitando a onda de inovação,
ele foi um dos primeiros bancos a lançar essa feature aí. Depois foi acompanhado por grandes players, os incumbentes aí, o Itaú, aqui vamos falar de um incumbente que lançou logo essa feature. Sim. E você tem outros postulantes aqui a grandes players, como o PicPay também, que já tinha essa função anteriormente, mas não utilizando o Pix também incorporou. Então, acho que hoje o que você vê mais presente hoje é esse mix de uso do cartão de crédito com parcelado. Então, na verdade, você vai fazer um pagamento, você lança a mão de, ao invés de usar o saldo da sua conta corrente, usar um percentual, um valor ali do seu limite de cartão de crédito, e a instituição financeira solta aquele Pix com base nesse limite e você vai pagar com um acréscimo de juros, né? Acho que isso que é o mais latente hoje como produto. Não, faz sentido, Júlio. E além disso, o Banco Central, observando esse movimento que o Júlio trouxe aqui de mercado, ele resolveu o quê? Regular a forma de oferta do Pix parcelado. E para isso, existem dois modelos que se confundem bastante, meu Matheus, aqui, que é o Pix parcelado e tem o Pix garantido. Tá? Então a gente trouxe aqui também, na divisão aqui na tela, que nós temos o Pix parcelado, né, que é o objeto aqui que a gente vai falar hoje da nossa live aqui, que é falando sobre o quê? A regulamentação do Pix parcelado, que está sendo discutido desde 2023, que o Banco Central levantou a primeira iniciativa, né, de começar a regular isso. Só que já estamos agora em 2025, demorou quase 2 anos, aí sim o Banco Central lançou agora o GT, pro GT de negócios, né, com o grupo de trabalho de negócios do Banco Central, para alguns participantes que fazem parte desse grupo, eles darem a opinião de como que deve ser o Pix parcelado. E a Pix parcelado já tem data, né? Tem data, vai ser lançada agora já em setembro, né, 2025. Ô Charles, então, pensando aqui, a prática de mercado ela já vinha desde 2020. Em 2023, o Banco Central começou a se movimentar para isso, e só agora em 2025 que a gente então tem essa primeira consulta direcionada ao grupo de trabalho GT. Isso mesmo. Essa timeline, perfeito, Matheus. E o Pix parcelado ele vai permitir o quê? O Banco Central ele observou que pode ser ofertado outros modelos de caso de uso, né, usando o Pix parcelado, mas o que vem na consulta é a modalidade do crédito pessoal. Tá? Essa é a principal modalidade que o Banco Central ele estimula com base na consulta. E por isso que a consulta não é lei. A consulta, justamente, o objetivo dela é ouvir a opinião do mercado. Então o Banco Central ele quer saber, né, sobre outras modalidades, além do crédito pessoal, como nós colocamos aqui, sobre boleto, cartão de crédito, CCB, emissão de CCB, então é possível você ofertar de outras formas, e o Pix parcelado vai possibilitar que o cliente faça o pagamento de uma compra parcelada e o estabelecimento comercial receba aquele pagamento totalmente à vista. Ele vai receber à vista e o cliente, o usuário final, que pagador, vai ter uma dívida, né, vai ter um compromisso de pagamento com a instituição da qual ele transacionou o Pix. É isso, né, Júlio? Certamente. Tem uma questão que todos os anos, quando você tem restituição do imposto de renda, muitos bancos lançam a mão desse crédito da Receita, antecipando essa restituição. Eu não sei se esse ano vai ser possível ainda, mas se você lembrar que o Pix ele é uma das features que, ao você lançar a mão de receber via Pix, você tem uma prioridade no pagamento, eu diria que provavelmente em 2026 você vai ver algum crédito pessoal utilizando essa modalidade Pix aqui. Então já fica aqui um spoiler para as equipes de produto aqui pensarem em 2026 ter um produto de crédito com base na restituição de imposto de renda e o Pix. Olha só, hein? Ano que vem, então, 2026, ó. Volta o vídeo aqui, isso aqui tem que merecer um corte, hein? Muito? Isso merece um corte aqui, a gente vai colocar no YouTube Shorts, vamos colocar em tudo quanto é mídia. É uma aula de negócio a gente acabou de ter aqui. Então, a área de produtos aqui, ó, esse vídeo aqui é para vocês também, então pega essa dica aí do Júlio com essa opinião de mercado, que o Pix parcelado, ele tem um alcance gigantesco, até pensando na questão cultural, como todo mundo já sabe aí do mercado, né? Perfeito, Júlio, é excelente, é isso mesmo. E o outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é em relação à diferenciação entre, colocar aqui para vocês, ó, sobre o Pix garantido, né, ou em garantia, né. O Pix garantido ou em garantia, a diferença básica dele ali, basicamente do Pix parcelado é, o parcelado, o cliente ele vai receber o pagamento, o cliente, não que eu digo, o lojista, né, para quem vai, o recebedor, o cliente recebedor vai receber o pagamento à vista. E no Pix garantido, ele vai possibilitar o quê? Que você realmente tenha uma agenda constituída de recebíveis, né? Então o estabelecimento ele vai poder também fazer antecipações, porque o que se prevê do Pix em garantia é que ele não vai receber diretamente o valor da compra de forma à vista, como é o Pix parcelado. Então lembrando que no parcelado, o estabelecimento comercial recebe o dinheiro à vista, ou seja, já nasce, vamos, entre aspas, né, Júlio, falar, já nasce antecipado. Tá? E no Pix em garantia,
Aí a gente, pelo nome, pelas diferenciações, a gente imagina que o Bacen vai prever que o estabelecimento vai receber conforme as parcelas, assim como acontece com o cartão. E ali ele vai ter a condição de fazer uma antecipação, como ele também faz no mercado de cartões. E com o Pix em garantia, também para constituir uma agenda, né? Para você ter uma agenda de recebíveis, a tendência é que ele seja registrado, seja numa registradora ou seja no próprio Banco Central. Isso é um assunto até para outra live depois, que o Bacen está decidindo, né? Como vai ser feito. Da outra live. É isso mesmo, né, Júlio? Faz sentido aí Pix garantia, as diferenciações aí de modelo de negócios? Certamente faz sentido. Se você olhar no passado, você já vai verificar que você já teve várias modalidades de Buy Now, Pay Later aqui no Brasil. Tá? Esse é o termo mais corrente hoje, usado internacionalmente, mas o Brasil ele é escola para esse pagamento em parcelas aqui, tá? Tinha o carnezinho, Júlio? Tinha o carnezinho, tinha o cheque predatado, tá? Muitos aqui talvez não vão ter memória aqui do que é um cheque predatado, mas ele foi um meio de pagamento muito forte nos anos 90 e anteriores, e hoje em dia ele está praticamente em extinção. Mas são inovações tecnológicas que vão sendo substituídas por novas roupagens, nada mais do que isso. Mas se você beber da água do passado, você vai ver várias modalidades de negócios aqui que podem ser recicladas utilizando a tecnologia de hoje. Perfeito, Júlio. Pessoal, agora, outra coisa bem legal que o Banco Central trouxe aqui vamos falar agora sobre a iniciativa, né? Então a iniciativa aqui do Pix parcelado foi, o Banco Central soltou um e-mail para o GT de Negócios. Para quem não sabe, o Banco Central tem esse grupo aí de GT de Negócios que as instituições podem participar e colaborar com a evolução dos serviços financeiros. E nesse e-mail que foi enviado ali no dia 23 de maio, o Banco Central ele fez a consulta, né, até dar um zoom aqui, sobre o Pix parcelado, que era falando o seguinte, sobre como que o ecossistema ele poderia colaborar com essa consulta. E o prazo para ser concluído tudo isso seria até 13 de junho de 2025, tá? Lembrando que esse prazo mudou, por isso que a gente deixou riscado aqui do lado da tela. Então o prazo novo agora, que o Banco Central quer que faça essa colaboração, e lembrando que a colaboração é a gente falar sobre as regras do Pix parcelado, que a gente vai abrir na sequência aqui para vocês, e também sobre o uso do material de experiência de usuário. Tá? Então o Banco Central, quando foi agora, então do dia 23 de maio, quando foi do dia 6 de junho, ele soltou um novo e-mail prorrogando o prazo para até 20 de junho. Tá? Então o prazo que era 13 de junho ganhou mais uma semana de folga. Então para quem está assistindo o vídeo antes dessa data, fica a dica acompanhar a live até o final. E falando quando a gente acompanha até o final, vamos lá, dá um like aqui, compartilha aí. Compartilha aí com as instituições, aí, com seus colegas do mercado. Manda no grupo interno da instituição, manda no grupo que você tem lá os teus amigos, deixa o like, comenta também. Comenta aqui dúvidas, pessoal, coloque no chat aí, coloca na descrição, nos comentários, a gente vai esclarecer para vocês. Então a ideia é que até dia 20 de junho seja enviada a colaboração aqui para o mercado, tá? Seja enviado para o Banco Central. E se você assistiu o vídeo depois disso, isso aqui é uma aula de negócios aí que o Júlio vai trazer aqui pra gente para falar sobre o Pix, né? Tem muita coisa legal. Falando disso, então já indo direto aos finalmente, vou passar aqui rapidamente o manual de experiência de usuário, porque é um manual extenso, então o que a gente recomenda? Que as áreas de produtos e as áreas das instituições, né, de produtos e também de Product Designer, de UX, elas validem esse material, e lembrando que todo esse material que nós estamos mostrando aqui no vídeo, ele será compartilhado, tá? Ele vai estar aqui na descrição, um link para você baixar um zip com todo esse pacote para você analisar com calma, porque nem todos os participantes receberam esses materiais do Bacen. Então, só quem faz parte do GT de Negócios. Então, aqui, parte do material tem a proposta do manual de experiência de usuário, falando sobre o Pix parcelado, como se ele pode ou não ter algum destaque na opção do usuário pagador, de prosseguir com o pagamento. Tá? Não vamos, de novo, nessa live aqui não faz sentido a gente entrar no manual de experiência de usuário, porque é muito extenso, mas eu só quero passar para vocês que o Banco Central já está trabalhando e enviou uma amostra aqui de 8 páginas, né? 8 páginas de conteúdo falando sobre o material de experiência de usuário aqui do Pix parcelado. Certo, Matheus? É isso aí, Charles. Vai ter um capítulo novo, né, Matheus, aqui? É, perfeito. E o interessante é que o sentido dessa live também, a gente convidou o Júlio, justamente para fomentar a iniciativa daqueles que estão dentro das instituições a responderem também, porque quanto mais respostas o Banco Central obtiver dessa consulta, é melhor para ele conseguir padronizar aquilo que está por vir. Então é interessante que vocês que estão aí respondam, não é, Charles? Exatamente. Respondam as 22 perguntas, que vai colaborar muito justamente para o mercado. É isso, pessoal. Então, acho que vale a pena o que o Matheus passou. Vamos colaborar. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 20 de junho, colabore e envie para o Banco Central, porque é isso que o Banco Central espera, tá? Falando mais aqui, vamos entrar agora aqui diretamente sobre o documento em si, o objetivo aqui da consulta, né? Da consulta pública. Vou colocar aqui para nós aqui, Seguinte, o material do GT de Negócios, né, que foi enviado aqui, e também para o grupo
de estratégia, né, de segurança, falando sobre o Pix parcelado, que foi elaborado dia 23 de maio de 2025. Então, o Banco Central, no contexto da agenda evolutiva do Pix, ele traz as discussões para os membros do Fórum Pix relacionadas ao Pix parcelado. Então, a iniciativa aqui é fazer o quê? A padronização da oferta de crédito, que nós vimos no início aqui da live, que existe várias modalidades possíveis. Boleto, cartão de crédito, CCB e etc. Né? E até o crédito pessoal. Então, com base nisso, o Banco Central ele vem criando o quê? Possibilidades para o usuário pagador realizar, então, pagamentos mesmo sem saldo disponível na conta. Então, esse é o principal caso de uso, é quando você não tem saldo e quer fazer uma compra de forma parcelada. Contratar parcelamento dentro da jornada do Pix. Então, tendo ou não dinheiro, você pode contratar um parcelamento com a transferência instantânea dos recursos ao recebedor, permitindo o aproveitamento de condições mais vantajosas eventualmente oferecidas para o pagamento com Pix. Tá, eu até pedi aqui, ó, Júlio e Matheus, fica à vontade para complementar aqui, né, para trazer a visão que vocês acharem que faz mais sentido aqui sobre o usuário, a iniciativa aqui do usuário, o ponto de vista do usuário pagador, né, do Pix parcelado. Charles, é interessante que ali já no comecinho, no primeiro parágrafo ali, o Banco Central ali já traz que é justamente incluindo pessoas sem acesso ou com acesso limitado a cartão de crédito. Daqui eu já quero trazer uma pimentinha para o Júlio. Júlio, você acredita que com o Pix parcelado, as bandeiras elas têm que já levantar ali um alerta? Você acha que existe alguma, como posso dizer, uma flagzinha ali, olha o que está acontecendo no mercado? Você acha que as bandeiras precisam ter uma movimentação diferente? Eu diria que o Pix parcelado, certamente, ele é uma novidade que vai trazer uma movimentação para a indústria de cartão. Então, sem dúvida que você tem uma democratização de acesso para esse público que está fora desse mercado tradicional, e o cartão de crédito, ele é certamente um dos mais afetados. Então, tem toda uma cadeia colocada, desenvolvida em cima do cartão, algo de várias décadas, mas como toda tecnologia, elas vêm sempre para disruptar aquilo que está todo mundo acostumado a viver, e isso traz ônus e bônus. Aqui no caso, né? Eu acho que vai trazer bastante bônus, porque vai permitir muitos que não participam desse game entrarem nele. Certamente. Isso aqui é bom porque a gente fala, quando fala de parcelamento, né, sempre não podemos deixar de lado quando a gente fala sobre cartões, né? Então, o brasileiro ele tem o hábito de usar cartão, então um dos motivos, o Pix ele vem avançando muito forte no mercado. Quando a gente fala de pagamentos à vista, pagamentos, né, de boletos, créditos à vista, né, e transferências, e só quando fala de parcelamentos, aí o cartão ainda está avançando bastante. Agora, com a entrada tanto do Pix automático quanto do Pix agora parcelado, a tendência é que o fluxo de uso de cartões ele caia, né, diminua bastante, né? Então isso que o Júlio trouxe aqui é importante para o quê? Para a indústria também de cartões, né, também avaliar e se movimentar como que ela vai migrar os produtos financeiros dela também aproveitando o Pix, de alguma forma, porque senão o mercado ele já está sendo dividido, né, o fluxo de pagamentos. Estou voltando aqui, pessoal, para nossa... Bom ponto aqui, Matheus. Ó. Esse lado aqui, quando a gente fala sobre possibilitar o crédito, né, para mais pessoas, e lembrando que o usuário pagador ele vai ter como opção, então, dividir as compras, né, transferências em parcelas. Também vai ter os usuários que não possuem cartão de crédito ou que possuem crédito limitado, podem ter acesso a novas formas de parcelamento, como o Matheus e o Júlio comentaram agora. Já o usuário recebedor, que seriam os lojistas e tudo mais, eles vão receber o valor total à vista, de forma instantânea. Então aqui não existe, né? É bom porque aqui não tem possibilidade, na entrega do Pix parcelado, aqui é uma das primeiras diferenças, Matheus, quando a gente fala sobre a diferença para o Pix em garantia. Então, o recebedor, ele não tem como antecipar, porque já nasce, entre aspas, antecipado, vamos pensar assim. Sim. Tá? Então, e detalhe é que ele não tem, nessa condição aqui, ele não vai ter uma taxa, uma cobrança ali diferenciada, como a gente imagina que pode ser que tenha ali no Pix em garantia, como já acontece com o cartão. Tá? O recebedor, então, ele não tem riscos, tá? Não assume riscos de inadimplência do pagador, porque ele vai receber à vista e vai ser o banco, né, a instituição que ofertou o Pix parcelado já vai pagar integralmente na hora, online, para o recebedor. A experiência para o usuário permanece idêntica de um Pix sem parcelamento. Tá? Então, para o recebedor, ele não percebe nada. A única diferença que vai ter é para o pagador o comprovante, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O comprovante vai ter mais informações sobre como está sendo feita a operação de crédito, vamos falar assim. E o recebedor não vai ter nenhum atrito ou uma jornada mais longa para receber aquele Pix. Tá? E ao permitir que o pagador parcele, o recebedor pode alcançar mais clientes, ou seja, ampliar a oferta de serviços e produtos para uma comunidade, um público que de repente não tinha como fazer um pagamento sempre à vista daquelas compras, né? Justamente, não tinha acesso, né? Exatamente, não tem acesso. Agora, Matheus, Júlio, falando sobre o ecossistema do Pix. Até antes, Júlio, sobre o usuário pagador, o recebedor.
Você tem algo para complementar, alguma visão ali do que pode o Pix parcelado pode também trazer de benefícios, além, aí vou reforçar alguma coisa sobre o usuário recebedor, os lojistas e tudo mais? No caso do usuário recebedor, Charles, para mim, aqui o que mais salta aos olhos é que você tem uma potencial de redução do custo de crédito via concorrência e inovação. Isso certamente beneficia tanto quem compra quanto quem vende. Perfeito. Pessoal, falando agora sobre o ecossistema, né? Então a integração para a oferta do Pix, né, vai ser o quê? Integração de oferta de crédito em ambiente de pagamentos via Pix, promoção de novos modelos de negócio, soluções de crédito, como o Júlio acabou de falar aqui. Isso é ótimo porque vai possibilitar o quê? A concorrência, né? Então aqueles estabelecimentos que só aceitam o cartão, de repente não conseguem vender para aqueles clientes que não têm cartão de crédito, não tem crédito na praça, não tem nem cartão, muitos deles. Abre o acesso, novamente. Abre acesso, cara. Vai facilitar demais. Padronizar a forma de operação de crédito, isso é uma das principais preocupações aqui do Bacen, né, de como que a oferta do Pix parcelado pode ser padronizada. Então essa consulta tem esse objetivo, receber as contribuições do mercado, equalizando todas essas dúvidas, tanto do ponto de vista do ecossistema do Pix, quanto do usuário recebedor e quanto do usuário pagador. E pensando agora, Charles, a conversão do varejo, ela tende a aumentar. Sim, muito, com certeza. Até, principalmente, Matheus, quando a gente fala sobre como a gente falou agora, sobre a oferta, né? A oferta de novos produtos ali de forma parcelada, né? Que seja recorrente, né? Recorrente fala nisso, né? Porque aí fica até uma provocação, Júlio, sobre como que as instituições, elas também poderiam também juntar o Pix, tem o Pix parcelado, tem agora o Pix automático que acabou de chegar, que vai possibilitar ali, né, os pagamentos de forma recorrente, né? Então, assim, a família Pix, como a gente falou nisso, ela tá crescendo, né? Então, a família Pix é usar a imaginação. A área de produtos agora ela tem que ser muito criativa para poder usar de boa forma essas novas funcionalidades do Pix, né? Sem dúvida. A gente vai ter a oportunidade aqui de combinar coisas que já estão aqui. Por exemplo, é bem possível que a gente possa combinar a infraestrutura de mercado financeiro que atende o cartão hoje com essa feature do Pix. Tem oportunidades nisso. E eu não tenho dúvida que o mercado já se movimenta para construir inovações nesse sentido, tá? Então, a gente não pode dar todas as pistas aqui, senão a gente vai soltar muita coisa de graça aqui, né? Sair com duas features prontas aqui, já prontas para abrir CNPJ. E falar nisso, pessoal, o que o Júlio falou aqui é legal porque se você trabalha, então, com certeza em instituições de pagamento, instituições financeiras, venha falar com o Bancão SA, deixei o site aqui para vocês, bancãosa.com.br. O Bancão SA é uma assessoria voltada para Pix que vai ajudar você a estruturar os novos produtos de Pix da agenda regulatória do Banco Central. Seja Pix automático, Matheus? Pix automático, seja o próprio Pix, agora está vindo o Pix parcelado, a gente consegue atender. E também, Charles, aquelas entrelinhas da parte de homologação do Pix, propriamente dita. Então tem muitos porquês ali que precisam ser respondidos e o Bancão consegue te auxiliar nessa trilha. Então, pessoal, acesse aqui, vou colocar o site bancãosa.com.br. Se você quer ser um participante do Pix, a gente passa por toda a etapa homologatória. E, Matheus, se não seguirem as regras do Banco Central, o que acontece, Matheus? A multa? Exato. 50 mil. A partir de 50 mil, né? Depende do tamanho da instituição. Tem multa ao dia, tem multa proporcional à instituição. Então, assim, mas ali para iniciar 50 mil. 50 mil reais, então, limitado a 60 dias, dá tendo na largada até 3 milhões de reais, né? Se você não se adequar. Então, venha com o Bancão SA que a gente vai ajudar você a não correr esses riscos e estar sempre compliance com o Banco Central. Isso aí. Voltando aqui, pessoal, então, vamos falar um pouquinho agora novamente aqui sobre o material aqui do Banco Central. Vamos já ir direto, o Banco Central ele fala, quando fala de operação de crédito, no Pix parcelado, o valor do Pix enviado ao recebedor será financiado por uma linha de crédito, que no caso aqui, o Banco Central deixou bem claro que é a modalidade crédito pessoal não consignado, contratado entre o pagador e o PSP, né, do pagador. Júlio, fala para nós um pouquinho sobre crédito pessoal não consignado, para quem quiser entender um pouco mais. Tá legal. Crédito pessoal é aquele crédito que os bancos calculam o seu limite com base no seu CPF, tá? Então, ele olha para os rendimentos ali, para a possibilidade da pessoa física fazer o pagamento. O consignado, ele está ligado ao que? É uma garantia. E o exemplo, acho que mais clássico, mais latente para a população, é aquele crédito que você tem um desconto em folha. Tá? Então, o seu crédito está consignado, a sua folha de pagamento, a um percentual da sua folha de pagamento. Naturalmente, é um crédito com um nível de risco mais baixo, portanto, um preço melhor. Você vê iniciativas recentes do governo tentar potencializar o uso desse crédito justamente por isso. Você trocar dívidas mais caras, que seria um crédito pessoal, por exemplo, por um crédito consignado,
que é mais barato por conta da garantia da consignação do seu salário na folha de pagamento. Ou seja, antes de cair ali o salário, você já tem uma parte retida justamente para cobrir essa obrigação. Perfeitamente. E outro ponto legal aqui, nessa linha que o Júlio falou, é que o Banco Central ele colocou aqui no material que após a contratação do crédito, as regras de cobrança e o pagamento das parcelas pelo usuário pagador deve seguir a regulamentação vigente do crédito pessoal não consignado, que é o quê? Não descontar em folha, como o Júlio colocou aqui, né? Não pode dar um jeitinho, a instituição querer dar um jeitinho de falar, parcelei, eu quero diminuir minha exposição de risco e garantir o pagamento dele, né, digamos assim, de forma atrelada, né, por exemplo, ali ao pagamento de salário, né, ou seja, de forma consignada, como o Júlio falou. Não pode ser feito assim. Por enquanto, não. Tá? Então, o Pix parcelado tem que usar simplesmente o quê? Tem saldo na conta? Vai descontar ali no dia do pagamento ali da parcela, né, junto à instituição. Tá? Se não tiver, aí entra no fluxo de cobrança, uma forma de cobrança normal. Ô Charles, eu acho que só é importante deixar aqui para o pessoal de casa, apesar de a gente já ter passado, que o Pix parcelado, ele destina-se a contas pagadoras apenas pessoas naturais. E também o Banco Central deixou aqui uma observação, deixou grifado, que é uma oferta facultativa. Então ali nos primeiros parágrafos ali da segunda folha tem essa, acho que é importante a gente passar e deixar ressaltada essa informação também. Não, perfeito, Matheus, bem legal. O Pix parcelado, ele não é obrigatório a instituição ofertar isso para o mercado, tá? Então, ela, primeiramente aqui, ó, no material, né? O Pix parcelado, ele é destinado inicialmente à pessoa natural, porém aqui a gente vai ver que o Bacen abre a possibilidade das instituições que fazem parte do GT de negócios passar o ponto de vista delas do seguinte: faz sentido também abrir o Pix parcelado para pessoa jurídica, além de pessoa natural? É isso que agora, até dia 20 de junho de 2025, as instituições elas podem colaborar e falar para o Bacen, ô Bacen, pessoa jurídica também, tem microcrédito, tem empreendedores, tem outro público, até mesmo grandes empresas que poderiam ser beneficiadas dos pagamentos parcelados com, por exemplo, pagamento a fornecedores, enfim, né, de clientes, e não só limitar ao pagador pessoa natural. Então, ela nasce com a possibilidade de ser somente pessoa natural, mas agora é a chance de a gente falar para o Bacen se manifestar. A gente falar assim, poxa, libera para pessoa jurídica também. E, de novo, é facultativa a oferta, então isso aqui vai ser mais um produto que vai ter um diferencial competitivo. E vamos direto ali, acho que vale a pena agora a gente passar diretamente para as perguntas do Bacen. Então o Bacen separou. Aqui, de novo, tá, pessoal? Para quem está acompanhando a nossa live, a gente vai disponibilizar esse material aqui na descrição aqui do grupo, tá? Na descrição aqui, desculpa, aqui do YouTube, para vocês verem na íntegra, tem os fluxos de como deve funcionar o Pix parcelado. A gente já citamos aqui como vai ser a jornada em si. Lembrando que o Pix parcelado ele vai ser usado basicamente também o QR Code, né, e a API Pix para poder fazer toda a gestão, né, da cobrança em si, tá? E aqui o Bacen, ó, antes de a gente entrar nas perguntas, uma coisa bem legal, Júlio e Matheus, é que o Bacen já deixou disponível como que seria feita a opção, a sugestão, né, de pagamento, a jornada de pagamento, né? Essa tela aqui é bem clássica, vale a pena mostrar que quando o cliente for fazer um pagamento, for comprar um produto de R$900, ele pode parcelar o produto em 4 vezes de R$225 ou pagar R$810 no Pix com 10% de desconto. E no cartão de crédito tem ali as modalidades ali com juros e sem juros, né, para ele fazer ali a oferta, se ele quer comprar no Pix ou no boleto. Então essa daqui é como já aparece hoje, por exemplo, no Marketplace, né, na internet. Na experiência de usuário aqui, ó, vou passar essa parte aqui. O único ponto que vale a pena aqui, Matheus e Júlio, a gente destacar da experiência do usuário é a transparência, tá? O que é a transparência? O Banco Central exige que o valor, né, quando for feita ali uma contratação de um Pix parcelado, tenha que ser mostrado para o usuário antes de ele aceitar o Pix parcelado. O valor que está sendo contratado, qual é o valor total apto a se pagar, incluindo já os encargos financeiros, quantidade e valor de cada parcela, os encargos financeiros incorridos, né, juros, impostos, se houver, o custo efetivo total da operação de crédito e a forma de cobrança e a data de vencimento e a periodicidade, né? Então tem que estar isso antes de ele efetivar, né? Exatamente. Essa transação, quando efetivada ali, o cliente, o usuário, ele tem que estar bem ciente daquilo que ele está contratando e aquela operação que ele está realizando. Então não precisa ter... Não precisa não, né? Não tem que ter nada mascarado, né? Exatamente. Tem que seguir. Claro. Isso tudo vai estar disposto no manual de experiência de usuário, tá? Agora, Júlio, a gente vai agora vamos começar para fazer a nossa Masterclass aqui. Masterclass, né, vamos Júlio? responder todas. Tentar responder todas com o máximo de profundidade. Então aqui, ó, o Banco Central enviou aqui para itens da consulta 22 perguntas. Então o primeiro passo aqui para a gente começar até Júlio, na sua opinião, quais são os riscos e oportunidades associados ao Pix parcelado? Ali também fica à vontade para fazer analogias, cartão, etc. O que você enxerga nisso tudo?
Bem, acredito que na questão de riscos, você tem a questão do superendividamento, tá? Certamente você estender as facilidades de créditos representa um risco para essa população, lembrando que boa parte dessa população pode ser uma população que não está habituada com crédito. Você tem a questão que são de fraudes de segurança, tá? Então hoje você tem uma forte vetor de engenharia social tentando obter vantagens ilícitas utilizando ferramentas de tecnologia. O risco operacional, você tem uma complexa integração entre a transação de pagamento e a concessão de crédito. Por outro lado, você tem uma série de oportunidades. Você tem a questão da inclusão financeira, que a gente já falou, democratizar esse acesso de crédito para consumidor que estão fora desse mercado. Certamente, como derivada disso, pode ter o quê? Um aumento de competitividade. Você tem e isso é um potencial de... Sim, você tem um potencial de não só dos instrumentos, quanto também de novos players, né? Você pode surgir novos players desse mercado, né? Você tem um potencial de redução do custo por via da concorrência e a própria inovação. Para as fintechs, naturalmente, o que é? Uma expansão de novos fluxos de receita, né? E a própria instituição de pagamento via oferta de crédito. Então, se associar com quem tem a possibilidade de ofertar o crédito. Então, eu diria que talvez aqui, numa rápida passagem, tem esse contraponto entre risco e oportunidade para essa inovação. Então, perfeito. Aqui a gente já conseguiu até abranger sobre até as barreiras, né, mercadológicas, né, técnicas, regulatórias, operacionais, né? Então, quando a gente fala aqui sobre o Pix parcelado, como o Júlio bem explicou para nós, vantagem competitiva, tem os riscos assim como qualquer outro negócio, mas as fintechs podem também se beneficiar muito da oferta do Pix parcelado, lembrando que aí tem que um ponto em questão, né, sobre como que uma fintech poderia ofertar o Pix parcelado, lembrando que na consulta a gente está trabalhando como crédito pessoal. Crédito pessoal, quem vai ofertar vai ser as instituições financeiras, né, Júlio? Então, a gente pensando no caso ali da fintech, a fintech de repente fazer parcerias, né, com as instituições financeiras que podem ofertar ali o crédito para elas conseguirem oferecer isso para o seu nicho de negócios, né, para o seu usuário final, né? Sim, como já acontece hoje. Você já tem hoje um universo de fintechs que constroem filters e constroem interfaces, mas naturalmente elas não dispõem de funding, de estrutura, inclusive de autorização para poder prover crédito, mas você tem diversas parcerias, são plurais, e a própria indústria ela quer estabelecer esse tipo de conexão. Por quê? Porque a fintech tem uma velocidade de criação de produtos muito maior do que uma grande corporação, assim, os incumbentes correm atrás disso, entendeu? Hoje mesmo, se você tem lá o BTG, acabou de adquirir lá uma fintech de meio de pagamento, isso é constante, sempre vai acontecer. Então, toda vez que a fintech sai na frente com novas features, vai vir alguém que é incumbente, tem força de capital, vai se unir e eventualmente isso acaba num negócio que pode derivar numa fusão, enfim, seja por equity, por dívida. Você tem uma proliferação de negócios nesse sentido. Charles, é legal porque o Júlio, numa pergunta, ele já respondeu a segunda. E eu vou pedir licença aqui para você porque eu quero que essa daqui você responda, juntamente com o Júlio. Ali na pergunta de número 3, que entra nas questões de regra, de negócio e operalização, o Banco Central ele pergunta o seguinte: o Pix parcelado destina-se a princípio a pessoas naturais. A instituição vê motivos para que sejam estendidos também para pessoas jurídicas? Quais seriam as vantagens e desvantagens? Charles e Júlio. Eu fiz um mistério aqui, né? Mas... na minha opinião aqui, pensando, deveria sim ser estendido. Eu não... Acho que um ponto legal que o Júlio até trouxe aqui, sobre que já acontece hoje no PIX, até na forma de parcelamento, de PIX, etc., que o Banco Central ele não está inventando regras novas para complicar o mercado. Pelo contrário, ele está simplificando. Então imagino que ele está formalizando o que já é feito, né? Já faz alguns anos, desde o lançamento do Pix, começaram as primeiras iniciativas de Pix parcelado. Então o Banco Central ele vem trazer a regulação disso tudo, mas sem reinventar a roda. Ou seja, vai ser pequenos ajustes que devem ser feitos até setembro, ou seja, principalmente a jornada do usuário tem que ser seguida ali certinho, para que você consiga ofertar o Pix parcelado. E falando sobre isso, na minha opinião, como esses ajustes são pontuais, deveria sim ser ofertado já aqui no modelo oficial do Bacen, a oferta também para a pessoa jurídica, né? Não se limitar somente à pessoa natural, porque existem quando a gente fala de microempreendedor, não é pessoa física, é uma PJ, é um CNPJ envolvido ali. Então, eu penso muito no microempreendedor, os MEIs, né? Como que eles podem também se beneficiar em pagamentos com fornecedores, enfim, de compras, não depender de um capital de giro ali, né? Comprometer ali a receita, enfim.
Então, Júlio, acho que, na minha opinião, acho que seria, eu penso muito nesse público menor, mas é claro que também o Pix parcelado pode ser usado e deve também ser usado até para o público que é voltado a empresas, né, de maior porte, né? Certamente. Você estender às pessoas jurídicas, você tem a possibilidade de o quê? De você ampliar esse uso para a pequena e média empresa. Você promove um acesso a capital de giro. Por outro lado, também você tem a questão do quê? De você facilita vendas parceladas. Pode reduzir a dependência da maquininha de cartão, tá? Como desvantagem, você tem um risco de crédito que é diferente na pessoa jurídica, né? E tem a complexidade regulatória adicional. Na minha opinião, o regulador ele deveria focar agora em pessoa física, mas considerar futuramente estender isso para a pessoa jurídica e fazer uma análise de risco que eu acho que tem potencial de ganho aqui. Tem mercado para todo mundo. Certamente. Matheus, até sobre as limitações, a Bacen fala aqui também, a gente até falou um pouquinho mais sobre quais as limitações relevantes do caso do crédito associado ao Pix parcelado, se ele fica restrito à modalidade de crédito pessoal não consignado. Mas, Júlio, você também tem sugestões de outros modelos de crédito, né, de oferta de Pix parcelado que não seja somente o crédito pessoal não consignado? Você reduzir ele está restrito hoje ao pessoal e não consignado. Você ter essa redução, certamente você reduz o alcance, o potencial, né, de mitigação de riscos, né? E pode tornar o quê? O crédito fica mais caro por falta de garantias. Eu acho que permitir a liberdade na escolha da modalidade pelo PSP e respeitando a regulamentação prudencial seria o caminho. Charles, eu acompanho o relator. Acompanho o Júlio porque é justamente isso. Se você estende para consignado, igual o Júlio trouxe ali também, você tem a questão da garantia e a instituição ela pode também fazer esse juízo de valor para quem ela vai ofertar e como ela vai ofertar. Acho que isso daí também poderia ficar aberto para as instituições. Inclusive, Matheus, isso é legal ter puxado porque no item 4 o Bacen ele fala sobre a modalidade de crédito deveria estar disciplinada no regulamento do Pix. Aí a opinião, assim, se ele colocar no regulamento, vai restringir. Se ele coloca só crédito pessoal consignado ou outras modalidades no regulamento, de repente vai entender que é proibido ofertar Pix parcelado de outras formas. Exatamente. Vai o quê? Aí, de repente, afetar ali a criatividade, que o Júlio falou, a inovação, né? Vai dificultar a inovação, de repente alguém tem uma ideia mirabolante de, poxa, legal, uma ideia bacana de usar um Pix parcelado que não seja no crédito pessoal consignado, não é que seja não consignado, né, que seja outra modalidade, só que por estar no regulamento do Pix falando quais são as modalidades, ele não pode aplicar. Exatamente. Não poderia aplicar, né? Então, confronto. A sugestão também é nossa aqui. Lembrando, pessoal, acho que antes a gente não falou no início, mas vale falar agora. Sim. Tudo que nós estamos falando aqui nessa live, pessoal, falando aqui sobre o Pix parcelado, com a opinião aqui de especialistas de mercado, o Júlio, comigo aqui, a minha opinião do Charles e do Matheus, como é opinião. Ou seja, isso daqui é o nosso ponto de vista, então a nossa ideia aqui é democratizar as ideias, ou seja, que as instituições estiverem assistindo, os colegas, POs, PMs, área de compliance, produtos, regulatórios, possam assistir essa live e se provocar. Poxa, vocês têm todo o direito de não concordar com o que a gente está falando aqui, é isso que a gente quer. Então a gente quer que concordem ou não concordem, mas que isso haja um movimento, né? Que a gente faça esse movimento aqui girar, que é o quê? O objetivo final, enviar um e-mail para o Banco Central, para o GT de Negócios, com o ponto de vista das instituições. É um debate extremamente válido, porque justamente a gente quer fomentar isso para que o mercado haja de maneira ali contínua para trazer inovações também, né? Exatamente, ó. Um outro ponto legal aqui que o Bacen traz: existem cuidados adicionais que precisam ser contemplados nas regras do arranjo para garantir clareza e segurança na contratação da operação de crédito durante a jornada do Pix? O que você acha aí, Matheus? Charles, isso daí é inevitável, né? Questões de segurança, o Júlio trouxe ali também engenharias sociais, tem que haver, isso daí não pode faltar. As operações, toda operação que envolve crédito é inerente à questão de segurança. Acho que o Júlio pode complementar muito bem isso, né, porque ele vive ali no dia a dia. Mas sim, segurança é inevitável. E também até, Júlio, falaria sobre até das regras do próprio arranjo, né? Então o que o Bacen traz aqui é sobre a amarração, né, o ecossistema, como que pode ser feito isso de forma que a operação de crédito ela seja segura, né, para a contratação, né? Eu acho que em relação a cuidados adicionais, você garantir uma clareza em distinguir pagamento e crédito é fundamental. E você ter a transparência em apresentar as condições de contratuais e o custo efetivo total. Eu acho que esses dois cuidados são essenciais. E, naturalmente, o quê? Você tem um consentimento explícito do usuário. Perfeito. Ó. Próximo ponto aqui, obrigado, Júlio. O Bacen fala também no item 6 sobre... O item 5 a gente já até falou aqui. O 6 o Bacen deveria estabelecer regras sobre a forma de cobrança e de pagamentos de uma operação de crédito. A gente já falou também aqui, sim, né, assim, as regras...
de forma de cobrança. Desculpa, até a forma de cobrança ela está em aberto, né? Então como que você vai cobrar o usuário final no caso de ele não ter pago aquela parcela para a instituição? Porque, na minha opinião, acho que deveria estar em aberto, né? Porque para possibilitar que seja utilizado as formas de cobrança já existentes, né? Para cada caso de uso. Tem já viu algum caso, Júlio, no mercado? Acho que essa questão de cobrança e pagamento, não vejo necessidade do BC intervir nesse nível de detalhe. Acho que cada PSP pode ter a liberdade de operacionalizar isso e respeitando sempre as normas de consumidor. Agora, o item 7 aqui, Matheus, eu acho que é bem... E juro, acho que é bem complicado, né, que é a relação à resolução 96, né? Que o Bacen fala o seguinte: se o Bacen deveria alterar a resolução 96 para incluir regras relativas à forma de apresentação da cobrança de um Pix parcelado nos casos em que o PSP optar por apresentar essa cobrança na fatura de instrumento de pagamento pós-pago, como cartão de crédito. Né? O que você acha aí, Júlio, Matheus? Então, se houver de fato, né, esse parcelamento no cartão de crédito, isso precisa estar previsto. Porque não há como você dar um crédito, dar a modalidade sem uma previsão. Então, tendo a previsão traz mais segurança para a instituição, traz mais previsão para o usuário, e o mercado ele consegue agir a partir disso. Então, até mesmo estruturar outros produtos. Não sei se o Júlio concorda com isso também. Eu entendo que para você, que é importante você assegurar essa uniformidade e transparência em apresentar cobranças nas faturas. E isso também é importante para quê? Para você evitar a prática abusiva e garantir clareza ao consumidor. Acho que é fundamental, acho que essa alteração ela é necessária, sim. Olha, falando nisso, a gente já entra agora aqui, pessoal. Mais um pedido para vocês, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui, curta, compartilhe, comente, faça um movimento aqui, vamos fazer esse movimento girar aqui, né? Inscreva-se no canal também. Inscreva-se no canal, Opa, pessoal, vamos bater aqui, ó, nossa meta aqui. Inscreva-se no canal. A gente bater 1 milhão de inscritos aqui na nossa live. Até o final do ano. Até o final dessa live aqui, galera. Vamos ter pensamento positivo e vamos mentalizar aí, né, galera? Falando aqui, pessoal, sobre a transmissão de condições comerciais via QR Code dinâmico, né? Então o Banco Central ele trouxe aqui um pouco mais técnico, falando sobre a instituição considera as informações incluídas no QR Code, condições de parcelamento sem juros no cartão de crédito e condições de parcelamento com juros no cartão de crédito, úteis para a oferta do crédito pelo PSP pagador ao seu cliente, e se há campos úteis e outros não úteis, identifique-os. O benefício em ter esse acesso às informações é maior que o custo em se alterar as especificações técnicas do QR Code. Poxa, aqui basicamente falando um pouco mais técnico, na API Pix ela já possibilita, já tem formas ali de você realizar as cobranças, né, do cliente, mas assim, faria sentido sim fazer uma inclusão de toda a questão ali de parcelamento também ser incluída no payload, que a gente fala. O payload é o quê? É o retorno de uma cobrança, né, que está ali na API, né, de um endpoint. Então quando você chamar o usuário pagador, fazer a requisição na API Pix, para fazer o quê? Fazer a leitura do QR Code, quando você lê ali na cobrança, para que trazer as informações de cobrança, de repente as taxas, como o Júlio falou sobre a transparência, né, de ter o custo efetivo total, quais são os encargos ali específicos, né, tudo isso já vir detalhado na própria API. Então teria que ter um grupo novo, ou seja, uma mudança que não impacte como é o modelo da API Pix hoje, mas que seja evolutiva, né, que não quebre as integrações aí existentes, né, mas que seja o principal canal seja a própria API Pix, mesmo que já é um padrão estabilizado e que o mercado já está acostumada a utilizar, né? A instituição, o item 9, considera viável a oferta de taxa de juros customizada pelo contexto competitivo da transação específica, ou seja, definida com base nas informações disponibilizadas pelo QR Code dinâmico. Aqui, acho que esses itens de 8 até 11, eu já dei um resumo aqui, acho que é muito mais... É clássico, né? Então, da cobrança, então toda a cobrança já está bem regularizada ali na PayPix e, como o Júlio falou, tudo, né, Júlio, que envolva a transparência seja disponibilizada para o usuário. E para ser disponibilizada, tecnicamente, é só pela API. Hoje, a forma de cobrança. Não colocar outro meio ali no meio de uso, né? Charles, e dando prosseguimento aqui, as questões ali de jornada, de UX ali da 12ª, 17ª que o Banco Central trouxe, é aquilo que a gente estava já comentando aqui ao longo dessa live. Eu não sei se você tem algo a acrescentar, mas eu acho que prezar pela clareza da contratação, a transparência, a fluidez na jornada, e como o Banco Central trouxe ali já bem no comecinho da consulta, isso tem que ser de forma facultativa, ou seja, isso não precisa estar, primeiramente, ali quando o usuário for fazer o Pix. Olha, você tem que fazer o Pix parcelado. Não, deixa como de forma
secundária ali para o usuário. Acho que é isso que a gente já discutiu aqui. Você tem algum ponto a acrescentar com relação à jornada, ou até mesmo tirando o consentimento, que é algo que tem que estar bem claro, algo a colocar aqui também para o usuário, essa questão de UX? Olha, eu acho que da forma que o Banco Central também, colocou, né, colocou aqui até no material, vamos voltar aqui tá na tela rapidamente, o Banco Central ele disponibilizou o documento, né, como a gente passou lá no início do Pix parcelado, o Manual de Experiência do Usuário, ele está extremamente completo, porém, a nossa recomendação é que as instituições elas entrem no detalhe desse manual para verificar se ela consegue, dependendo do modelo de negócio que ela quer avançar, se ela fica limitada ou se ela tem oportunidades aqui de mudar a experiência, né, das telas do usuário. Do jeito que o Bacen trouxe aqui na primeira proposta que nós revisamos, está muito bem redondo, assim, acho que o principal ponto é o comprovante, quando o Pix parcelado ele é efetivado, e antes da contratação que também venham as informações completas. O Banco Central deixou isso bem evidente. Acho que são os pontos principais ali para se preocupar. E o resto, o que eu achei legal aqui do material é que a jornada da contratação do Pix parcelado ela não ficou extensa. Então, em poucos cliques, mais 2 cliques, né, a mais ali na jornada, você consegue fazer um pagamento de Pix parcelado, né? Exatamente. Matheus, até nessa linha aqui da jornada ainda, acho que até o Bacen colocou no item 16 um item que eu acho que é de se pensar, que é o que? A funcionalidade de simulação do Pix parcelado, acessível pelo app. Pode contribuir para a experiência do usuário, né, Júlio? Então, pensando, tem outros modelos de contratação. Hoje o cliente, o usuário final, quando ele vai fazer outras formas de parcelamentos aí, né, nas compras, ele pode, de repente, fazer o quê? Ter a experiência de fazer uma simulação, né? Então, o que você tem a dizer, Julião? Simulação é um ponto muito relevante e eu vejo que ela contribui em 2 aspectos. Primeiro, promove a educação financeira, então é importante você simular ali, saber o quanto que aquele crédito te impacta e, naturalmente, como consequência disso, você educando, você evita o inadimplemento. Então são 2 aspectos que eu sou favorável a gente investir nessa questão de simulação de crédito. Ela saber o que ela está contratando e ela saber o que ela efetivamente vai pagar? Certamente. Sim, você tem uma dificuldade das pessoas entenderem o que é um crédito e o quanto ele impacta, principalmente a questão de juros, né? Muitas vezes o público em geral não tem aquele domínio sobre taxa de juros, então está acostumado a ver aquela parcela cabe, mas quanto tem de juros nisso, né? Entendeu? Então é importante a gente caminhar nesse sentido, porque independente do público em geral pensar em parcela, taxa de juros alta certamente contribui para quê? Para você acumular dívidas e em algum momento isso acaba voltando para si mesmo numa forma de inadimplência. Exatamente. Então você ter clareza do principal e do acessório é muito importante na hora da contratação. Olha, e não, além disso, tem um outro ponto que o Bacen fala aqui, que toda a simulação é perfeito. É um ponto que vale também, é o item 15, né? Que o Bacen traz sobre a possibilidade do usuário também ele poder fazer a antecipação das parcelas, né? Ou seja, a área de consulta do Pix parcelado deveria contemplar as possibilidades de operacionalizar transações inerentes a crédito, outras transações como consulta dos pagamentos, o saldo remanescente, antecipação das parcelas em si, em vez de conter apenas um link que leve o pagador a tais funcionalidades oferecidas. Aqui é mais um nível de jornada, né? Então aqui seria a possibilidade o nosso conselho aqui é que seja fluido, ou seja, deveria ter, seria muito legal se houver uma área Pix parcelado, vamos dizer assim, né? Assim como o Bacen criou uma área de Pix automático, que tem uma série de informações como as autorizações que estão vigentes, se já foram canceladas, se foram já aceitas, todas as contratações do Pix automático que foram feitas ali, da recorrência, pegado de forma similar, ele também cria uma área de Pix parcelado. E nessa área do Pix parcelado, ele consiga trazer essas informações, consulta do saldo, as operações vigentes, e não só isso, trazer também uma forma de consultar quais foram os encargos daquela contratação, daquela operação de crédito, que essa informação não seja somente disponível na hora da contratação, seja disponível também depois que ele aceitou, que ele consiga de uma forma simples selecionar aquela transação parcelada e ele consiga consultar as informações ali da contratação, né? O custo efetivo total, encargos e tudo mais, tá? Que fique muito fácil de achar, né? A demonstração toda completa. Exatamente, porque isso daí vai até ajuda muito no que o Júlio trouxe aqui sobre a educação financeira também, para o cliente saber se ele fez um bom negócio também naquele parcelamento, né? Sim, e essa questão de você segregar isso numa área de Pix parcelado, eu acho que melhora bastante a experiência do cliente. Além do que, acho que tecnicamente também você evita aqui uma sobrecarga no arranjo do Pix, né? Então,
Então, eu entendo que é fundamental você ter isso. Outro ponto aqui que o Bacen trouxe é ele fala sobre a possibilidade aqui, se existe alguma dificuldade operacional para a implementação da proposta de UX, tal como especificada, e qual o prazo considerado adequado para a entrada em vigor dos requisitos, né, elencados pela experiência do usuário. Essa pergunta aqui, Matheus Júlio, eu vou deixar esse ponto para você que está em casa acompanhando a nossa live aqui, porque quem é melhor para avaliar se faz sentido ou não, quanto tempo, qual o prazo para a implementação do desenvolvimento? É difícil o bancão falar isso, a gente pode dar assim a nossa opinião, mas assim, porque as experiências do usuário tem muitas tecnologias envolvidas, né? Quando a gente fala de tecnologia, cara, depende de como que a instituição desenvolveu, se ela contrata, às vezes o desenvolvimento disso envolve a contratação de outra empresa, software house, áreas terceirizadas, às vezes a instituição está usando uma solução white label, né, Júlio? Também que é muito, até vale a pena, Júlio, você falar um pouquinho sobre white label, que é uma das facilidades, né, das fintechs crescerem, né, acelerarem os seus negócios, né? Sem dúvida. A questão do white label hoje é você utilizar serviços que você não dispõe, que você vai contratar de um terceiro e colocar sua marca, tá? Isso é comum para você que é usuário do serviço, muitas vezes você não vai perceber, mas tem várias features que você está utilizando ali que não são nativos daquele seu prestador de serviço primário, tá? É um terceiro. E essa questão das dificuldades operacionais, enfim, eu acho que integrar sistemas sempre é um desafio, né? E eu não vejo, assim, se você for pensar em temporalidade, depois que você aplica lá, tem a normativa, diria que é difícil imaginar que em menos de 12 meses alguém vai ter, todo o público vai estar ali pronto. Então, enfim, acho que diria que a partir da publicação do normativo, pelo menos um ano ali, você vai ter que ter essa possibilidade aí. Exatamente. Então, pessoal que é de UX, por favor, comentem e especifiquem aí o prazo que vocês acham justo para a implementação. E outro ponto legal, Júlio e Matheus, perfeito, que quando a gente fala de white label, em relação até que essa live, ampliando mais o público ainda, né? É para vocês também que trabalham aí com software houses, white labels, etc. Então, se você já desenvolve aplicativos, temos até alguns clientes, parceiros aí, alguns amigos que desenvolvem aplicativos e ofertam isso como solução para os bancos digitais. Então, se você trabalha numa empresa desse porte, né, que faz white labels, essa consulta também você tem que ficar muito de olho, porque pegar o material de experiência do usuário e já ir desenvolvendo as telas que você imagina que você vai ter que entregar para os bancos digitais, que são seus clientes, que ele vai cobrar você dessa entrega o mais rápido possível. Lembrando antecipe-se. Então não espera sair a norma, acompanha o movimento. Lembrando que um ponto legal que o Júlio falou aqui, nesse sentido sobre o white label, é que essa consulta, ela está aqui vigente agora em junho, estamos aqui em junho de 2025, na gravação aqui desse vídeo, e ela vai ser lançado o Pix parcelado em setembro. Então quando a gente fala, junho, o Bacen vai coletar o resultado agora já no final aí de junho, né? Dia 20 de junho. E ele coletando esse resultado, quanto tempo o mercado vai ter para desenvolver tudo isso, né? Então, assim, lembrando que o Bacen já sinalizou que a consulta pública, depois que ela terminar, o Pix parcelado ele vai entrar já em setembro. Só que, como ele é facultativo, nisso tudo que o Júlio explicou aqui, mesmo que o Bacen mantenha a data, aí o time de UX aí, né, como o Matheus falou, vocês estão nas instituições, vão avaliar o melhor prazo, fala assim, Charles, Matheus, Júlio, se a gente está em junho, eu só vou ter praticamente um mês para fazer análise, construção, alteração e deploy, ou subir as novas implementações, para em setembro estar no ar. Então vou ter entre julho e agosto ali, vou ter um mês, assim, eu falo um mês porque até planejar tudo e executar, como o Júlio falou, é comum até quase um ano, né, de fazer algumas alterações. Mas como ela é facultativa, o que eu entendo aqui é, o Banco Central ele vai dar o go live, falar, olha, a partir de setembro está no ar o Pix parcelado, se você quer ofertar, você vai ter que seguir essas regras. Aí você vai ofertar dentro do teu time. Então, quanto maior o apetite para a oferta desse produto, maior a velocidade de você focar, montar times e fazer o desenvolvimento mais rápido possível. Aí, em contrapartida, né, Júlio, é quem já oferta o Pix parcelado. Esses é que tem que se preocupar mais, né? Porque quem já oferta vai ter que já correr para adaptar as suas telas, as jornadas, para estarem condizentes a partir de setembro, para eles não estarem não compliance, né? Sem dúvida, quem já opera é o mais vai afetado, ter o né? desafio de entrar nessa roupagem agora. Então, você tem um tempo aqui bastante curto para poder fazer, para se adequar. Curto. E quem não oferta, ele vai passar a ofertar dentro dessa nova normativa, entendeu? Então, assim, como tudo tem ônus e bônus, né? Você já ter o seu produto ali e poder adaptá-lo segundo a norma,
pode ser uma vantagem competitiva. Por outro lado, quem não tem também tem a possibilidade de fazer uma coisa diferente, ou mais rápido, mais intuitivo, enfim. Esperar para ver, né? Eu diria que para os dois cenários tem vantagens e desvantagens e cada um vai saber explorar aquilo que é melhor. Perfeito. Ô Charles, e pegando esse gancho do Júlio, quando a gente fala de segurança e MED, o Pix parcelado não poderia ficar de fora. Então, partindo ali para a 18ª pergunta, queria ouvir de você, do Júlio também, quais riscos específicos de segurança são vislumbrados para o Pix parcelado e que tipo de controles, regras ou medidas podem mitigá-los? Você acredita que, o Júlio também, obviamente, o que pode ser feito já dentro do Pix parcelado? Fala, Júlio. Pode ir? Vamos lá. Bem, para mim, os riscos específicos são fraudes. Você tem fraudes por engenharia social e, naturalmente, o uso não autorizado no caso de perda ou furto ou roubo, né? Como é que se mitiga isso? De novo, você tem que ter uma autenticação reforçada. Alertas e notificações em tempo real são uma ferramenta útil para esse tipo. E a questão de limites diferenciados, né? Que você já tem hoje uma prática de usar limites diferenciados. Então, acho que não vai fugir muito disso, né? Reforçar a autenticação, alertar e notificar ali em tempo real qualquer movimentação estranha e criar limites diferenciados. São formas de você mitigar esses riscos específicos aí de engenharia social, utilizando para poder fraudar a novidade. E um uso não autorizado em caso de perda ou roubo, né? Até porque tem time do bem e tem time que trabalha pro mal, né? Tem sim. A gente tá aqui fazendo live, depois eles vão ler os manuais. E também vão assistir essa live aqui e a gente quer fazer esse movimento que a galera do bem que não acompanha, que está inscrita aqui no nosso canal, então fica aqui novamente pedido, inscreva-se, você que é do bem aí, inscreva-se no nosso canal aqui, que vocês vão ajudar a movimentar o mercado financeiro, né? Com essas inovações aqui do Bacen. Então quando a gente fala sobre o MED, já pegando o item aqui, o 18 e 19, Matheus, a gente fala muito sobre que o outro público que é afetado até com o Pix parcelado aqui, que vai ter afetado, que eu digo, a oportunidade de negócio, é afetado no bom sentido. São as empresas que trabalham, como o Júlio falou, essa parte toda de análise preditiva, como que avaliam as transações em tempo real para garantir que aquela transação seja aceita, né? Porque lembrando que o Pix, ele também tem uma forma que é obrigatória pelo Bacen, que você tem que, toda transação ela tem que ser analisada, né, pela área de prevenção à fraude. Você pode ter ali robôs, ali, né, bibliotecas que estão automatizadas para liberar uma transação, e se ele não tiver plena certeza, né, o algoritmo, que aquela transação ela tem que ser aprovada, ou seja, tem uma suspeita de fraude, aí aquela transação ela é desviada para a área de prevenção a fraudes, para uma análise mais humana, que a equipe vai avaliar aquela transação e o Pix ele vai ter um tempo maior para percorrer. Então um Pix que deveria levar alguns segundos, de 10 a 40 segundos, pode ser que ele leve de 30 a 60 minutos para ser efetivado, porque está numa fila de operação, está numa análise de prevenção a fraudes. E essa área de prevenção, como o Júlio falou aqui, que bem lembrou, ela também vai ser impactada porque eles deverão ter mecanismos, seja usando inteligência artificial, seja de outras formas, e até humana, para poder também avaliar o comportamento das transações dos clientes, né? Então, se aquela transação ela pode não ser efetivada, né? Perfeito, Charles. E eu acredito que você tratando essa jornada e trazendo previsibilidade, isso ajuda muito também, né? Olha, o item 20 aqui, ó, quando houver a devolução da transação de Pix, via MED, associado ao Pix parcelado... Mas antes, Matheus, o que é MED? Fala para nós aí. Poxa, para quem não sabe o que é MED, o MED ele já veio ali junto com o Pix, mas ele não é tão utilizado. Na verdade, eu acredito que ele não é tão divulgado justamente ali na sociedade. Depois de tantos anos, Matheus? Isso, então o MED nada mais é o quê? O mecanismo especial de devolução. Quando você, tirando ali aqueles desacordos comerciais, quando você é vítima de uma fraude ou até mesmo um erro interno da instituição, você pode acionar a instituição para tentar reaver esse valor. Então, só que isso não é amplamente divulgado, Charles. Então, quando houver uma devolução de transação, como o Bacen fala no item 20, de MED de Pix parcelado, eu não posso abrir um MED de um parcelamento de uma compra porque eu me arrependi. Não. Isso daí a gente fala que é um desacordo. Justamente quando você contrata uma prestação de serviço de um marceneiro. Então, vamos pensar comigo aqui que o Júlio contratou... Não o Júlio, né? Vamos usar outra pessoa.
contratou determinado marceneiro para fazer uma entrega, ele não entregou aquilo que você pretendia, e aí você ficou descontente com esse serviço. Você quer falar, poxa, eu já fiz o Pix para ele, mas ele não me entregou aquilo, eu quero abrir o MED. Não, isso é um desacordo comercial. Para que usa o MED, então? O MED é justamente quando tem uma falha da instituição, ou seja, internamente você teve aquela transação que você não fez, ou quando você é vítima de uma fraude também. Você pode acionar o MED. Então, ou seja, quando você não fez essa transação, sem o teu consentimento, você aciona o MED. Júlio, até falando um pouco de mercado hoje, pela tua experiência, como nos outras modalidades de parcelamentos, quando o cliente ele precisa, quando cai em questão de golpes ou algo nesse sentido, como que normalmente os clientes eles conseguem recorrer a algum parcelamento que ele não concorda por esses motivos, sem ser desacordo comercial, né? Charles, Os chargebacks, né? A gente fala muito, né? Você tem, em relação a você comprar alguma coisa e ter uma desistência, você tem uma previsão legal no crédito de direito do consumidor, você tem uma previsão legal de que até 7 dias você pode eventualmente desistir dessa compra, tá? Naturalmente que a prática disso nem sempre é tão simples, né? De um modo geral, na indústria de cartão você já tem um consolidado para esse tipo de prática, né, o chamado chargeback, que são regras específicas para cada segmento, onde eventualmente você tem uma transação não autorizada, ela pode ser estornada e via de regra isso se volta contra quem permitiu ali, né, o vendedor ali, o lojista, ele acaba sofrendo esse revés. Você também tem uma indústria bastante robusta aqui para prevenção de fraudes, né? Então, esses são os mecanismos que você tem hoje para observar esse tipo de modificação. No caso do MED, eu entendo que você tem uma complexidade maior quando vai envolver o crédito agora e, em termos de ação, você vai ter que definir claramente que essa devolução, quando ocorrer, ela não vai anular automaticamente a obrigação de crédito. Sim, perfeito. Olha, até no item, pegar um próximo tópico aqui, quando a gente fala aqui sobre o item 21 e 22, o valor transferido, ficou claro, o MED, então, fechar esse capítulo aqui, o MED, então, assim, deixando claro para o pessoal em casa, né, como o Júlio e o Matheus falou, não pode ser usado para desacordo comercial, para isso tem a questão de chargeback, a indústria já está estabilizada, como o Júlio falou, em relação a essas práticas de desacordos, mas pensando em PIX parcelado, segue as mesmas práticas do PIX tradicional, tá, do pagamento à vista. Então, o MED é só para fraudes e falhas operacionais, falhas técnicas, né, que ocorram em algum caso na instituição. A gente voltando aqui sobre o item 21 e 22 já, para a reta final, o valor transferido ao usuário recebedor deve ser deduzido do limite PIX ou se entende necessário adotar políticas diferenciadas de limites para transações de PIX parcelado? E caso se entenda necessária essa política diferenciada, quais deveriam ser os seus critérios? Pede-se para argumentar levando em conta com pelo menos os aspectos de segurança e de complexidade de entendimento. Tá, vou tentar aqui acho que facilitar um pouco. Quando a gente fala de PIX parcelado e a parte de limites, no mundo PIX, né, na área PIX, nós temos hoje uma área específica de limites PIX. E esse limite PIX pode ser configurado limites para qual o valor máximo que eu quero transacionar durante o período do dia e no período da noite, que é depois das 8 ou 10 horas da noite até as 6 da manhã. Então, qual o valor limite que eu quero transferir para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou até mesmo que só tem um limite específico para contatos de confiança, e agora com o Pix automático já foi criada uma nova área dentro do limite Pix para Pix automático também, para as transações que acontecem pela manhã, da meia-noite até as 8 horas da manhã, que é quando acontecem as transações de Pix automático, ou ali depois das 18 às 21 horas, se for caso que não foi possível efetivar o Pix automático. Quando a gente fala de Pix parcelado, o Bacen quer trazer o seguinte: faz sentido também, assim como ele fez um Pix automático, trazer uma nova dentro da área de limites Pix, criar também uma seção de Pix parcelados, ou seja, reservar isso ou não. Aí, assim, minha opinião aqui, já posso adiantar, Júlio e Matheus, minha opinião aqui, como a gente está falando de parcelado, ou seja, o cliente na hora de fazer o pagamento, ele não tem o dinheiro, pode ou não ter o dinheiro na conta. Se ele tem ou não tem, eu não estou usando o dinheiro da conta dele, eu estou usando o dinheiro que está sendo emprestado pela instituição. Então, ou seja, agora pensando no pagamento da parcela, se o cliente... Aí fica um cuidado aqui, os dois lados fazem sentido, ter ou não limite específico para Pix parcelado. Se eu tiver um limite de Pix parcelado, eu vou ter o benefício de possibilitar que o cliente ele tenha um limite específico, limite, né, de transações específico, separado do dia do parcelamento, do pagamento da parcela, para não afetar o pagamento das transações de Pix à vista, né? Vamos dizer assim, um Pix que ele está pagando as transferências e pagamentos que ele paga no dia do pagamento daquela parcela. Contrapartida, se eu não colocar, então, o limite, eu posso concorrer, eu vou acabar usando o limite do dia, por exemplo, eu tenho uma parcela de R$500 para pagar.
paguei R$500 no dia 1, né, de setembro. Quando for no dia 1 de setembro, se o meu limite Pix do dia era só de R$1.000 ou R$2.000, só me sobrou R$1.000. Se for R$2.000, só me sobrou R$1.500 para pagar, para fazer compras naquele dia. Sobrecarregou as liquidações ali. Vai consumir, né, parte daquela reserva, daqueles pagamentos. Porém, de certa forma, eu penso o seguinte, Charles aqui falando, se o cliente parcelou, talvez ele não tenha condições de arcar com pagamentos maiores, logo, se eu já reduzir um pouco do limite dele, do pagamento do dia, eu estou beneficiando, do meu ponto de vista, a instituição, de ela não ter inadimplência, né? De o cliente acabar se enrolando, fazer muitos pagamentos de outras coisas, de Pix à vista, vamos chamar assim, e acabar comprometendo o volume dele, né? O comportamento dele de fazer o pagamento da parcela daquele Pix naquele dia, tendo saldo em conta, né? Em contrapartida, também poderia sim ter um limite parametrizado para cada, separado, e o cliente ele pode ter uma melhor gestão. Então, assim, são públicos diferentes de clientes. E existem os dois públicos de clientes, né? Então, eu acho que, na minha opinião aqui, pensando em Go Live, eu não colocaria pensando em data de setembro, né? Quando a gente está em junho, tem muita coisa para desenvolver em telas. Eu focaria muito mais numa primeira fase voltada muito para transparência, como o Júlio falou aqui, sobre o custo efetivo total, encargos, etc., que acho que é mais importante, a jornada de ele consultar as informações. E no caso do limite, talvez deixaria para se avaliar o comportamento de mercado, né? Porque hoje, como o mercado hoje já trabalha com Pix parcelado, isso não existe, né? O mercado hoje já não tem essa, eu não vejo essa dor acontecendo aí. O que você acha, Julião e o Matheus? Eu acho que você deveria manter dentro do limite do Pix para simplificar, para ser seguro e simples, né? E, por outro lado, você pode avaliar limite diferenciado segundo o perfil de risco do cliente. Acho que seria a forma mais simples de você... pré-aprovado ali? Dentro do perfil do cliente, certamente valeria a pena você ter algum tipo de diferenciação, talvez idoso, talvez muito jovem ali, entendeu? Acho que isso vale a pena você segregar. Mas acho que dentro do limite do Pix facilita bastante. Um pouco do exemplo que o Charles colocou ali. Facilita a jornada e também facilita justamente para o pessoal quando for Segurança. desenvolver. Exatamente. Segurança. E até se fosse considerar... Fica assim, pensando em Go Live de setembro, acho que é um risco muito alto trazer essa parametrização agora, né? Então acho que eu iria mais na linha mesmo de avaliar o comportamento de mercado, né? E a pergunta 22 tem muito a ver com a 21. Se houver limite diferenciado, aí teria que ver o quê? Vai ter um segundo fator de autenticação para reduzir a exposição do pagador em caso de furto e roubo, etc. Então, quando a gente fala de segregação de limites, isso pensando até nos fraudadores, né, nos sequestradores, enfim, isso também traz casos de uso que a pessoa pode sofrer algumas consequências se tiver esses limites aí diferenciados. Ou seja, o fraudador ou o sequestrador vai acabar ali usando o limite do Pix à vista e ele falou, opa, tem um outro limite aqui também, né, do crédito parcelado, do Pix parcelado, aí também vai sugar o máximo possível daquele limite, né? Então é muito complicado, é muito perigoso, né, esse comportamento. Então aqui... queria até, assim, do que nós trazemos aqui da consulta, foram essas 22 questões. Cara, Júlio, eu até agradeço aqui por essa masterclass aqui, que a gente conseguiu passar por toda essa jornada. E eu tenho uma pergunta para ti aqui, cara, sobre como que, pela sua experiência, né, sobre como que também a gente quase não falou sobre os fundos, FDICs, etc., como que outras empresas do ecossistema de mercado financeiro, elas poderiam também fomentar novos negócios e beneficiar com o Pix parcelado, né? Charles, certamente tudo que se comunica com crédito, o pagamento é uma etapa, é a última milha dele, né? Então, certamente, quem trabalha com crédito vai ter que se debruçar sobre isso, não só por uma questão de se adaptar à necessidade, quanto também verificar a oportunidade, tá? Então, eu acredito que se na indústria financeira, aqui na instituição financeira, você tem oportunidade para essa questão do Pix parcelado, certamente o mercado de capitais e tudo que orbita em torno dele vai também saber encontrar oportunidades, tá? Eu diria que tem algumas que já estão bem latentes ali e, mais uma vez, certamente deve ter já alguém trabalhando em cima disso, né? O Pix como inovação, ele tem um potencial bastante grande de transformar esse mercado de crédito e de pagamentos. Então, acredito que isso vale para a instituição financeira e também vale para o mercado de capitais. Uma ida sem volta. Ida sem volta, e eu falo para vocês que estão assistindo em casa aqui, estamos na reta final já. Júlio, fala para nós como que a Ativo pode ajudar essas instituições, essas empresas, né, a fomentar novos negócios, não só pensando em Pix parcelado, mas em outros negócios também, mercado de capitais e tudo mais. Charles, a Ativo pode contribuir com o legado de experiência que a gente tem
não só no mercado de incumbentes, tá? Mercado de instituição financeira, como mercado de capitais, mas a experiência, a infraestrutura de mercado financeiro. Então, tudo isso converge para você poder utilizar as inovações tecnológicas e convergir com cada necessidade de produto, tá? Então, assim, consultoria de crédito, de produto e filtros que derivam disso, certamente a gente tem uma grande experiência e pode contribuir não só do ponto de vista de desenho, quanto de efetividade, de saber quanto mais a gente pode agregar em termos de receita com essas novidades, né? E, naturalmente, usando também a experiência dos pares e parceiros do Bancão, da Tesmos aqui, para convergir em negócio. Não tenho dúvida que tem muita coisa aqui que está já aqui na beira de ser explorado, tá? Então, setembro está aí já. Não dá pista não, Júlio. Julião, e fala para nós também quanto tempo de mercado aí já tem ativo, um pouco também do Júlio, quanto tempo de mercado aí o Júlio, experiência do Júlio no mercado financeiro? Legal. A Ativo tem mais de 10 anos, tá? A Ativo já funciona já há mais de 10 anos. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais. E esse tempo, não só meu como profissional, quanto da Ativo, estão aqui a serviço dos clientes que necessitarem de soluções, não só de inovação, quanto tanto de tradicionais, tanto de consultoria, de crédito, de câmbio e mercado de capitais. Júlio, olha para essa câmera aqui, ó, para você e fala para nós aí qual é o perfil de cliente ideal da Ativo, quem você gostaria que entrasse em contato aqui no site da ativoccf.com.br. Tá, o meu perfil de cliente hoje, ele é bastante diverso, mas todo aquele que demandar crédito, seja um crédito pequeno, seja um crédito maior, créditos estruturados, são potenciais meus clientes. Então, a gente tem uma gama gigante de empresas, tá? Estou falando de construtoras, estou falando de produtores do agronegócio, estou falando de empresas do agronegócio, empresas de tecnologia. Todos essa gama de clientes são potenciais clientes da Ativo, tá? Eu diria que seguramente boa parte do que existe do mercado financeiro em termos de produtos e serviços, eu e a Ativo podemos prover soluções e apoiar no desenvolvimento de negócios. Excelente, Matheus. Planos finais? Então, assim, se você quer encurtar o teu caminho em estruturação, por que não procurar o Júlio, né? O Júlio é Ativo. E Charles, acho que aqui o recado final é para o pessoal que está aí de casa. A gente tentou trazer o nosso máximo aqui, contamos com a colaboração do Júlio, que trouxe aqui toda a expertise. Queremos fomentar justamente que as pessoas do mercado, aqueles que fazem parte do grupo, mandem as respostas ao Banco Central, para que o mercado ele colabore com essa consulta e traga um resultado final muito legal. E é um prazer estar aqui, compartilhar isso aqui com você, pegar um pouco do seu conhecimento também. O Júlio que agregou bastante aqui pra gente. Pessoal, e outra coisa legal é, quem acompanhou a nossa live até o final aqui, vai poder enviar todo esse questionamento. De novo, reforçado novamente, vamos colocar aqui para vocês na descrição todo esse material. Vocês podem mandar um e-mail para pix@bcb.gov.br para poder colaborar com as suas opiniões. Estou bastante restringir isso a GT de negócios, mas se você quer colaborar, foi engajado por essa live, manda um e-mail para o Banco Central, pix@bcb.gov.br. E além disso, pessoal, não se esqueçam também de acessar o site do bancãosa.com.br. Aqui no Bancão SA, como já falamos, assessoria que vai ajudar você a fomentar novos negócios em torno do ecossistema de Pix e Open Finance. E quando a gente fala sobre a estruturação de ativos, como o Júlio bem explicou, fale com ativoccf.com.br, fala com o Júlio Lima aí, que vai ajudar, que é um grande parceiro com experiência aí de 30 anos aí de mercado financeiro aí, que vai fomentar novos negócios, seja para você que é fintech, fundos, bancos digitais, instituições financeiras. Todos vocês vão conseguir rever as suas estratégias de produtos, serviços, com a ajuda da Ativo CCF e também com o Bancão, tudo que envolve o mundo de Pix Open Finance, né, Matheus? Não, Charles, eu acho que eu saí daqui hoje com missão cumprida juntamente com o Júlio e com você. Pessoal, Júlio, palavras finais para o nosso time em casa? Charles, Matheus, agradeço aqui o convite. Mais uma vez aqui estar com vocês aqui para poder ter a oportunidade de debater os temas aí de inovação, Pix, parcelado, e fico aqui à disposição para poder apoiá-los naquilo que vocês forem fazer, e aqui é o público que está nos assistindo. Muito obrigado. Júlio, tem um presentinho aqui para você, uma lembrança aqui do Bancão SA. É o nosso baralho de ouro aí, olha nosso aí, baralho da sorte. Legal, aí, obrigado. Olha aí, pessoal. Que chique. Gold. É Gold. Pessoal, isso aqui foi o Bancão SA, Bancão Simplifica, sobre Pix parcelado. Matheus, obrigado aí pela presença, cara, por mais um episódio aí. Valeu. Sucesso, Júlio. Obrigado, meu irmão. Valeu, Charles.
Obrigado mesmo. Pessoal, qualquer dúvidas, então, bancãoinsider.com.br, ativa o ccf.com.br. Obrigado, até o próximo episódio. Até mais, galera.